A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leonardo Clovier e uma vez mais estou contigo para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Estamos na lição número 10 do segundo trimestre de 2020 para adultos. Você que está nos acompanhando, fique conosco aí mais essa aula, que eu creio que pela fé vai ser uma bênção. Você que está chegando aí nesse momento, que ainda não conhece o nosso trabalho, eu te convido a estar comigo até o final do vídeo. Se quiser assistir as lições anteriores, fica à vontade. O link para acessar as lições anteriores estão abaixo aqui desse vídeo, tá legal? Na lição de hoje, estaremos estudando acerca do seguinte tema: a intercessão pelos Efésios. Estamos aqui dando continuidade ao segundo trimestre de 2020. Já tiveram 9 lições anteriores, então nós estamos aqui numa continuação. Então, se você ainda não assistiu, clique nos links aqui abaixo e participe. O conteúdo da lição eu estarei disponibilizando aqui na telinha, mas tem em mãos a Bíblia Sagrada. Eu vou estar citando ao longo dessa aula várias referências bíblicas e eu aconselho você que me ouve a pausar o vídeo, abrir a Bíblia e conferir o que eu estarei dizendo. Esse conselho também serve para qualquer lição, pregação, mensagem, estudo que você vê aqui no YouTube ou em qualquer lugar. Sempre que alguém estiver falando acerca da palavra do Senhor, abra a Bíblia e confira, tá bom? Então deixe em mãos a Bíblia Sagrada. Eu vou estar orando ao Senhor e te convido nesse momento, se possível for, feche seus olhos e ore juntamente comigo, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Eu venho te pedir, Senhor, nesse momento, seja conosco, ó Pai, nessa aula, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar, meu Pai, aos nossos corações. Tira, Senhor, do nosso meio, ó Pai, toda distração, todo impedimento, Senhor, e que tu, ó Deus, possa esclarecer, meu Pai, em nossos corações a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início à lição número 10 do segundo trimestre de 2020. O tema da lição é a intercessão pelos Efésios. O objetivo geral dessa lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então esse é o nosso objetivo geral e temos aqui mais 3 objetivos específicos, que são os seguintes. O primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro objetivo específico, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. O textual dessa lição se encontra em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e versículo 15. E nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ao longo da lição, vamos falar um pouquinho acerca da oração, do poder da oração. É uma lição super abençoada, tá? Fica conosco aí em nome de Jesus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. E nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o teu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver, amados, como que o Senhor opera em nossas vidas através da oração, através da intercessão. Então vamos aprender um pouquinho nessa lição acerca da oração, acerca da intercessão, e vamos ver como que Deus opera. E desde já eu te faço uma pergunta: você crê no poder da oração? Você crê na intercessão? Me acompanha na aula aí, que vamos estar falando sobre isso, ok? A introdução da lição diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, estudamos isso há pouco tempo, a lição está aqui abaixo do vídeo, o mistério oculto que nos foi revelado. Quer saber sobre esse tema? Assista a aula anterior, é só clicar no link aqui abaixo, tá bom? Agora, dando prosseguimento, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Aí você pode abrir a tua Bíblia em Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19. Aqui você verá o apóstolo Paulo orando, intercedendo pela igreja. Isso porque está registrado na Bíblia Sagrada, porque é o exemplo, irmãos, a qual precisamos seguir. E eu te pergunto, você tem orado pela igreja? Tem orado pela congregação aonde você congrega? Tem orado pela vida dos seus irmãos? É dever nosso, irmão, como igreja. E aqui está o exemplo do apóstolo Paulo. E desde já, deixo um alerta aí para você que me ouve. Precisamos praticar, precisamos ser exemplos. Não adianta eu estar aqui falando contigo se eu não dou exemplo do que eu estou falando. Ah, mas mesmo que ninguém esteja nos vendo, mesmo que homem não esteja nos vendo, saiba que no mundo espiritual existe uma nuvem de testemunhas, tanto da parte do Senhor, que são os anjos de Deus, que acampam ao nosso redor, quanto ao derredor, que estão lá os demônios também. Então tem uma nuvem de testemunhas. Então tudo que fazemos é registrado. Você sabia disso? Todas as nossas obras são registradas. E precisamos não ser somente anunciantes. Não adianta só falar. Não adianta. Precisamos praticar. Não adianta só saber que precisamos orar. Precisamos, irmão, colocar a nossa fé em ação. Precisamos praticar a oração. A oração, irmão, não é algo teórico. A oração é algo prático. E precisamos
praticá-la, ok? Continuando, da intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Você pode ver em Efésios, capítulo 3, no versículo 20 e versículo 21. Eu já comentei em aulas anteriores, só vou reforçar aqui porque talvez esteja chegando aqui pela primeira vez. Quando ele fala aqui em intercessão paulina, está se referindo à intercessão do apóstolo Paulo, tá bom? Então, quando você vê ao longo aqui da lição e ao longo das demais lições também desse trimestre, referência paulina, está se referindo ao apóstolo Paulo. Quando é escritos paulinos, são as cartas, os livros da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu. Quando fala em oração, intercessão paulina, está falando da intercessão feita pelo apóstolo Paulo, tá bom? Continuando, refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo é o tema desta lição. Então vamos ver ao longo da lição acerca desse tema. Vamos aprender um pouquinho com o exemplo da oração intercessória que o apóstolo Paulo ele faz em relação à igreja, ok? Vamos lá. Tópico 1. Corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Aí você pode ver em Efésios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Item 1. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiada na riqueza de sua glória, a de Deus. Aí você pode ver em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Então, quando ele fala aqui acerca das riquezas da sua glória, o apóstolo Paulo está se referindo às riquezas da glória de Deus, que Ele preparou para as nossas vidas, que Ele preparou para a igreja. A riqueza da glória do Senhor que está preparada para todos a quanto vencerem aqui na terra. Tem, irmão, um prêmio que a Bíblia chama de galardão, que está preparado para nossas vidas. Vale a pena sim renunciar ao mundo e ser fiel a Deus. No final, irmão, da caminhada, mesmo que a gente corte um dobrado aqui nessa terra, porque a Bíblia fala que o caminho é estreito, no final tem recompensa para as nossas vidas. E é dessas riquezas que o apóstolo Paulo está se referindo, ok? Continuando a leitura. Cheio de abundantes riquezas da sua graça. Aí você pode ver em Efésios capítulo 2, versículo 7, Efésios capítulo 3, versículo 8. Quando se refere da sua graça, o apóstolo Paulo está se referindo ao favor imerecido. O que é isso? Que mesmo nós não merecendo, o Senhor, Ele nos concede essas riquezas pela tua infinita misericórdia. Então não somos dignos, não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor, Ele está derramando essa abundante riqueza e essa abundante bênção sobre as nossas vidas. Amém? Continuando. O que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo,
que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. E tenha pleno desenvolvimento espiritual. Veja aí novamente, Efésios capítulo 3, versículos do 16 ao 19. Olha o que o apóstolo Paulo, irmão, está pedindo para a igreja. Ele está pedindo para que a igreja seja fortalecida com o poder, com a presença de Cristo. É isso, amados, que precisamos. Precisamos é do poder de Deus em nossas vidas. A necessidade da igreja atual é a mesma da igreja de Éfeso. Precisamos buscar, irmão, pelo poder de Deus. Tem muitas pessoas desprezando o poder de Deus, desprezando a presença do Espírito Santo. E eu quero falar algo para você. Não há nada mais precioso em nossas vidas do que a presença do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16. O que é o homem interior? O homem interior, amados, é quem nós somos por dentro. É o sentimento que está dentro do nosso coração. E o apóstolo Paulo lhe pede aqui para que o Senhor, ele faça o quê? Para que o Senhor venha corroborar, para que o Senhor venha fortalecer o homem interior. Louvado seja o nosso Deus. E eu peço ao Senhor também, amados, nesse dia, que Ele possa te fortalecer. Você que está ouvindo essa palavra, seja fortalecido pelo Senhor. Que as tristezas, que a dor, que as lutas, que o desânimo possa cair por terra na tua vida. Seja fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Continuando. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Veja aí em Efésios capítulo 1, versículo 14. Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Aí você pode ver 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava pedindo para que o Senhor viesse renovar a igreja de Éfeso. Eu quero falar para ti também, essa busca, essa oração, ela tem que ser diária em nossas vidas. A Bíblia também fala assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Então precisamos estar sempre, irmão, sempre buscando, sempre se fortalecendo em Deus. Então essa é a oração do apóstolo Paulo. Continuando, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Você pode ver em João 14, versículo 16 e versículo 17, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Abra a tua Bíblia também em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Então, amados, precisamos estar fortalecidos no Espírito Santo de Deus. Peça para Deus te fortalecer nesse dia, nesse momento. Fala assim: Espírito Santo, me fortaleça. Espírito Santo, me sustenta. Espírito Santo, seja comigo, seja com a igreja, seja com os meus irmãos, seja, Senhor, com cada um desses que está perseverando aí comigo na fé diante de Ti. Faça essa oração a Deus, amado.
peça a Deus. Era a petição do apóstolo Paulo. E é um bom exemplo para nossas vidas. A Bíblia, como dita em outras lições, nos recomenda a orarmos uns pelos outros. Eu também quero pedir a você que está me ouvindo, acrescenta também o meu nome nas tuas orações. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Item 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Você pode ver aí Efésios capítulo 3, versículo 17, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katakoin, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Aí você pode ver em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, quando ele faz essa oração, ele não quer dizer que Cristo não está lá. Não. Mas ele faz esse pedido para que Cristo possa habitar na igreja de maneira permanente, constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que muitas vezes temos vivenciado. Talvez você já vivenciou ou conhece alguém que por algum momento estava na presença do Senhor, estava caminhando com Cristo e talvez hoje não esteja mais. Eu quero falar para você também, não julga a tua irmã, não julga teu irmão, mas ora por ele. Vamos orar por eles em nome de Jesus e vamos pedir para que Cristo possa habitar de maneira permanente, seja na minha vida, na sua vida e na vida da igreja a qual congregamos. É verdade, irmão, que muitos estão se corrompendo, muitos não têm deixado nem Cristo entrar mais, muitos têm fechado a porta para o Senhor, mas vamos orar, irmão, para que isso não venha acontecer em nosso meio. Amém? Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor jamais passará. Vamos deixar Cristo, irmão, habitar. E a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E a única forma que o inferno é vencido, sabe como é? É através da oração. Então, amado, vamos orar, amém? Vamos interceder uns pelos outros. Síntese do tópico 1. O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, o poder, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é o que verdadeiramente vai nos ajudar a permanecer e a caminhar vigorosamente. Não deixa, meu irmão, a luta te esmorecer. Não deixa a dificuldade esfriar o teu amor para com a obra do Senhor. Não deixa, meu irmão, os obstáculos que surgem. Não deixa que o inimigo venha atrapalhar você de caminhar na presença do Senhor. E se você não estiver aguentando mais, está pensando talvez em desistir, não faça isso não. Mas peça aí nessa hora para o Senhor, irmão, te renovar, para o Espírito Santo te envolver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, amado, no poder da oração. Eu creio que Deus é o mesmo. Eu creio que se o teu coração estiver aberto para o Senhor,
mesmo numa escola bíblica dominical, online. Se você clamar aí onde você estiver, o Senhor, Ele pode te visitar, meu amado. Ele pode te visitar, Ele tem poder para fazer essa obra em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então, esse foi um dos pedidos. Nós vamos estar aqui falando os subtópicos desse tópico, que vai falar aqui acerca do amor. Mas desde já quero destacar aí para você, a Bíblia destaca como o maior dos dons espirituais na vida do cristão, o dom de amor. Você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 13, que você vai entender o que eu estou falando. Então, maior do que a fé, maior do que a oração, maior do que qualquer dom espiritual, seja de profecia, seja de revelação, seja de visão, seja qual for, é o amor. Não adianta a gente fazer nada, meu irmão, se não tivermos amor em nossa vida. Então, essa é a oração do apóstolo Paulo. E eu aconselho você também, ora para que o Senhor venha aumentar o amor de nossas vidas, o amor da igreja. A Bíblia fala que nos finais dos tempos, que eu creio que é o que estamos vivendo hoje, o amor de muitos se esfriarão. A Bíblia não fala de todo, mas fala de muito. Mas peça a Deus, irmão, para essa chama, a chama do amor, não se esfriar no teu coração, não se esfriar no meio da igreja, não se esfriar no meio a qual nós vivemos. E o amor, mais uma vez, não é algo teórico. Amor é algo prático. Precisamos exercitar o amor em nosso meio. Precisamos exercitar o amor de Cristo, o amor de Deus em nossas vidas. Vamos lá. Item 1. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Efésios, capítulo 5, versículo 2. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22, 40. O sinal dos discípulos de Cristo. João 13, 35. A prova de filiação com Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Veja 1 João 3, 17. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13, versículo 13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. O que é arraigado? Arraigado é a mesma coisa que fundado, fundamentado, alicerçado, fortalecido. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele está pedindo a Deus para que o amor fosse a base da igreja. Esse era o pedido do apóstolo Paulo. Tem 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17, a expressão arraigado e fundados em amor, que está em Efésios 3, 17, compara os santos
com uma planta bem enraizada, é uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Em outras palavras, irmão, a base do cristianismo é Cristo. E a prova, a evidência que o Senhor é em nossas vidas, sabe o que é? É a manifestação do amor. O amor, irmão, é uma manifestação que deve haver, que deve existir em nossas vidas, na vida do cristão. Precisamos, irmão, viver o amor. Se você tem falta de amor em teu coração, se você não consegue amar o teu irmão, a tua irmã, peça a Deus, amado, para mudar isso aí também na tua vida, porque se não vencermos, se não superarmos essa dificuldade, de maneira alguma poderemos entrar no reino dos céus. Precisamos viver, irmão, o amor. Continuando a leitura. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Efésios 3,18. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Efésios 3,19 indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. E é bem verdade, irmão. Não conseguimos compreender o amor de Deus. O que temos de referência de amor, vamos pegar como exemplo, não que os pais não amem, sou pai de um casal e amo demais meus filhos, entendeu? Então assim, vamos pegar como exemplo aí o amor de mãe, que normalmente é tido, ou pelo menos é externado, ou representado como a maior referência de amor que nós conhecemos aqui na Terra, como seres humanos. Agora quero falar que mesmo esse amor de mãe, ele talvez seja uma fração bem minúscula do que é o amor de Deus. Porque a Bíblia fala que o amor de Deus, ele transcende todo o pensamento e toda a lógica humana. Em outras palavras, não conseguimos compreender o amor de Deus. Mas como referência do amor de Deus, vamos entender que precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante, como a nós mesmos. Tá bom? Tá uma boa dica aí. Quer saber como exercer o amor? Vou deixar essa dica para você. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Essa é a nossa luta. Tô falando para você, mas eu também vivo, irmão. Luto para viver dessa forma também, tá bom? Vamos lá. Item 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Mas por que ele faz esse pedido? Porque tem muitas pessoas que às vezes estão caminhando, às vezes estão em algum templo, às vezes se identificam como igreja, mas às vezes ainda não experimentou, às vezes ainda não conhece essa intensidade, esse amor, às vezes ainda não compreende o amor que precisamos ter pelas almas. Precisamos, irmão, ter amor pelas almas, sim. Todos os dias tem pessoas morrendo e sendo lançados ao abismo, sendo lançados no inferno. Precisamos fazer alguma coisa. A primeira coisa que precisamos fazer é orar. Começa a orar, irmão. Começa a orar e
devagar, vai pedindo aí a Deus discernimento, que o próprio Deus vai te orientar como você deve se posicionar dentro da obra dele, no reino dele, como igreja aqui na terra. Mas uma das bases nossa como cristão é a oração, tá bom? E o amor não pode faltar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que, por isso, devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículos 10 e versículo 11. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. O que é plenitude? Plenitude não é ser cheio, é ser completo, é ser pleno. Amém? Deixa o Senhor te encher, irmão. Tem pessoas que às vezes só experimentam uma fração daquilo que o Senhor tem derramado. Mas o Senhor, irmão, Ele quer nos encher. O Senhor quer que nós sejamos plenos diante dEle. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 2. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Já falamos isso em outras aulas. Aqui na terra, irmão, nós somos falhos. É comum às vezes um homem não andar perfeitamente. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, mas precisamos lutar, irmão. Não devemos se conformar com o pecado, com as falhas. Devemos ter como nosso referencial Cristo, e todos os dias precisamos estar lutando, se esforçando para alcançar a estatura de varão perfeito. Quero falar para você que me ouve, tenha Cristo como teu referencial. O homem às vezes cai, o homem às vezes erra, e muitos têm caído junto, porque têm se apoiado em homens, têm depositado a fé em homens. Mas quero falar para você, deposita a tua fé em Cristo, porque se a tua fé estiver em Cristo, mesmo que essa pessoa que você tanto ama, que você admira, que você tem talvez como exemplo de servo, de serva de Deus, se ela vier a cair, você tendo Cristo como exemplo, sabe o que você vai fazer? Você não vai cair junto com essa pessoa não, mas você vai orar por ela, para que o Senhor venha erguê-la, venha levantá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Então, amados, o Senhor, como já dito em outros vídeos também, Ele tem poder, a capacidade de fazer pelas nossas vidas muito mais do que nós pedimos e do que pensamos. Sabe por quê? Porque o amor e a misericórdia do Senhor transcende, em outras palavras, vai além da nossa compreensão. Aquilo que achamos ser bom, Deus, como Ele transcende tudo isso, como Ele é muito maior do que tudo isso, do que a nossa bondade, sabe o que Ele faz muitas vezes? Ele nos surpreende. Você crê nisso, irmão? Mas o segredo é começar a orar. Ora a Deus, deposita tua confiança em Deus, pede a Deus, irmão, que deseje o teu coração, e pela fé
pela fé, irmão, o Senhor, Ele vai te honrar. Pela fé, Deus tem poder para te dar muito mais. Eu creio nisso, irmão, porque está na palavra do Senhor. Você crê nessa palavra? Amém? Vamos lá. Item 1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode ir em Efésios 3:20. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E eu te faço uma pergunta: você ama Deus? Eu amo a Deus, irmão. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, olha o que diz a palavra dele em 1 Coríntios 2:9. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou, mesmo aquilo que ainda não está no teu coração, que não está em nosso coração, Deus já preparou para as nossas vidas. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Continuando a leitura, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Você pode ver aí Isaías 55, versículo 9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Em outras palavras, é impossível o homem medir, o homem compreender, o homem alcançar as bênçãos que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Eu quero falar para você mais uma vez: vale a pena ser fiel, mesmo que você esteja passando pela prova hoje. Permanece fiel a Deus, que no final vai valer a pena, irmão. Louvado seja o nosso Deus. Continuando a leitura, a grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Mas você pode ver aí em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 14. Item 2, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios capítulo 3, versículo 21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado. Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. Nas muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Efésios capítulo 3, versículos 8 e 9. Da grandeza do poder de Deus. Efésios 3,16. E da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Efésios capítulo 3, versículos 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Louvado seja o nosso Deus. Então aqui ele traz um convite para a adoração, e esse convite serve para nossas vidas também. Vamos adorar a Deus, irmão, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da prova.
Adora a Deus, amado. Me veio aqui a memória também, Atos 19, que fala lá quando Paulo e Silas estavam presos, estavam na prisão, e naquele lugar eles começaram a orar, começaram a louvar a Deus, e naquele lugar, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que as prisões foram abertas, todas as prisões caíram, e todas as portas foram abertas. A adoração a Deus, irmão, é algo maravilhoso. A Bíblia fala em Salmos: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Mas louvor é uma coisa, adoração é outra. Sim, mas através do louvor também podemos adorar a Deus. Esse convite, ele se estende às nossas vidas. Vamos adorar a Deus. Vamos lá. Item 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Você pode ver em Salmos 115, versículo 1, João capítulo 13, versículo 31 e 32, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase: para todo o sempre. Aí você pode ver em Efésios capítulo 3, versículo 21, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Mais uma vez, quero destacar aqui também, a glória é sempre de Deus. Só Deus é digno, irmão, de ser adorado. Tem muitos homens querendo trazer a glória para si. Pastores, cantores, muitos homens. Mas o único que é digno de toda a glória é Deus. Se você está no meio onde as pessoas querem ser aplaudidas, onde as pessoas buscam a glória para si, sai desse meio em nome de Jesus, porque o único que é digno de toda a honra e toda a glória é o Senhor. E o servo de Deus autêntico, ele não aceita a glória para si, mas ele atribui a glória sempre a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 3. As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Foi o que acabamos de falar. Então chegamos aqui na conclusão, tá? Que Deus assim abençoe tua vida, você que chegou até aqui. O autor da revista, ele conclui a lição assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. Então que essa também seja a nossa oração. Seja ousado, minha irmã e meu irmão, seja ousado, peça para Deus fortalecer a igreja. Não deixe, irmão, não deixe a tua igreja morrer espiritualmente, não deixe. Ah, mas ninguém lá quer nada. Irmão, faça a diferença em nome de Jesus. Começa a orar você, através da tua oração. Você que está com o coração aberto e voltado para Deus, o Senhor vai responder, irmão. Era o que o apóstolo Paulo estava fazendo. Tá? Continuando. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Então ele traz 4 princípios.
Quando fala princípios basilares, ele está se referindo à base, ao fundamento, ao que vai estabelecer, sustentar a igreja. E olha quais são os 4 princípios que ele traz aqui. Vamos lá. O fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o nome de Deus, amado, aí onde você está. Vamos passar por esse processo de aperfeiçoamento. Como assim aperfeiçoamento? Combatendo o pecado, vencendo as coisas desse mundo, se aproximando cada vez mais do Senhor, exercendo mais o amor, e cada dia que a gente vai se esforçando para conseguir, irmão, vencer cada um desse processo, o Senhor, Ele vai nos honrando, e cada vez mais estamos mais perto de ser como o nosso grande mestre, como Jesus Cristo, amém? Que é o nosso referencial. Nosso referencial precisa ser Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que chegou até aqui, que Deus assim te abençoe, que o Senhor possa esclarecer aí ao teu coração aquilo que talvez não ficou muito claro ao longo da aula. Se quiser alguma explicação mais detalhada sobre algum item, deixa nos comentários, que vou tentar responder, vou tentar explicar, tá bom? Aproveito e peço perdão em alguns irmãos, que tem chegado aí bastante pedido, e alguns aí estão um pouquinho atrasados, tá? Mas eu vou estar respondendo aí a todos os irmãos. Tem meu zap aqui também, então o zap é mais rápido, se você quiser mandar uma mensagem lá, que eu mais rápido te respondo, tá bom, meu amado? Vou deixar o questionário também disponível aqui na tela, tenta responder, manda aí para mim em nome de Jesus, e no final eu vou estar comentando também, tá? Fica na paz, Deus abençoe, e até a próxima aula. Fica na paz.